Olá, seja bem-vindo ao programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Hoje, nós também falar um bocadinho sobre a campanha nacional para a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual, ou seja, crianças e adolescentes livres da violência sexual. Para falar hoje um bocadinho sobre isso, nós recebemos ali o presidente de ICA, a psicóloga Zaida Freitas. Obrigada pela disponibilidade para bem perceber um bocadinho dessa campanha Proteja. Por que Proteja? Bom, antes de mais, aproveitar também em nome do ICA para agradecer por essa oportunidade de divulgar a campanha Proteja. Proteja porque a proteção está na base de tudo, né? Então, o que é que a campanha Proteja está a pretender? Exatamente mobilizar a sociedade cabo-verdiana no seu todo, no sentido de não proteger nos criança e adolescente. Então, ele é uma campanha que também, na âmbito do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Violência Sexual, que está a ser implementado, essa campanha Proteja está a surgir também para reforçar algumas das ações do plano, sobretudo nessa área tão importante que é a área de comunicação. Então, ele está a trazer uma comunicação assertiva, ampla e uma comunicação diversificada, ou seja, nós também utilizar vários meios e, sobretudo, meios inclusivos que é para essa mensagem poder chegar a maior número de pessoas. Ele é um apelo, ele é um convite à sociedade cabo-verdiana e ele não te falar de tudo, gente. Não te falar de família, não te falar de crianças e adolescentes, da vizinhança, da comunidade, da sociedade civil, das instituições do Estado, do governo em si, organizações também internacionais que é para juntar a nós num só voz para não proteger nos crianças e adolescentes. Foca aqui é sobretudo na mudança de mentalidade, trazendo a questão da responsabilização. Ou seja, o que é que não crê é que nós todos estamos conscientes que essa problemática ele é uma responsabilidade de nós todos. Obviamente com níveis diferentes de responsabilidade, mas nós todos é responsável que é para proteger nós criança e adolescente, porque o direito à proteção, portanto, ele está previsto não só na tratados internacionais e regionais de direitos humanos de Cabo Verde ratificar, da própria Constituição da República, na legislação nacional, no ECA, que também está a trazer nós, de uma forma clara, o significado da proteção, e quando não te falar numa proteção integral como direito da criança, portanto, tem que ter ali uma abordagem onde é que realmente nós todos tem que assumir nós responsabilidade. Na meios de comunicação e formas de comunicar, tem também ser feita nessa campanha quais que os meios e quais que as formas de comunicar para não chegar na toda a esfera social. A campanha está a trazer o material informativo com conteúdos extremamente importantes. Por exemplo, informações sobre tipologias de crime. Não saber que a legislação foi recentemente alterada, não só o Código Penal, como o Código de Processo Penal, mas muitas pessoas que estão a par, né? Portanto, de tipos de crime e às vezes por desconhecimento podem normalizar alguma situação que seja enquadrada dentro desta tipologia de crime. Não tem vários desdobráveis, depois as pessoas podem ter oportunidade, inclusive, de consultar na nossa página.
Nota bem utilizar, obviamente, a própria comunicação social e é por isso é que também nota ali hoje, não só para fazer divulgação, mas a partir de agora veicular spots, portanto, da campanha, que é extremamente importante, porque para além do spot em si te explicar o que é a campanha, também não tem uma adaptação de um spot que foi feito por alunos de uma escola na Santo Antão, a Escola Secundária de Alto do Peixinho, porque também a campanha está a trazer esse vertente ali, que é extremamente importante para nós, a forte participação das crianças e adolescentes em todo esse processo. Portanto, Peixinho também incluído nesse processo e com voz ativa, afinal, não tive a falar de seja proteção. Ainda que a responsabilidade da proteção seja sempre do adulto, é importante no trabalhar com crianças exatamente nesse sentido. Então, está fortemente implicado nesse campanha. Portanto, este spot também, para além do formato visual e com a introdução de linguagem gestual, também não tem áudio, portanto, que é extremamente importante também para pessoas invisuais, e pronto, e tem outros tipos de material, nomeadamente, por exemplo, esse t-shirt que um tapesti, seguramente, se me utilizar sempre, pessoas a despertar para essa campanha. Então, gostaria também de falar um bocadinho desse símbolo. O que é que me também vem perguntar, Presidente, é para explicar-nos aquele símbolo, porque sempre vou ter uma campanha a esse nível ali, que é crianças e adolescentes livres da violência sexual, ou não pode também dizer que é o país, a Cabo Verde, livre de violência sexual contra menores. Era bom que não entendesse exatamente, já não é que ele é um papagaio. Um papagaio, que às vezes dizem também que é um pipa. É um papagaio. Por que um papagaio? Portanto, o papagaio significa liberdade, né? Papagaio, quando criança está direito, ele está protegido, ele está sentir seguro, ele é capaz de desenvolver essa capacidade de brincar, que é extremamente importante para ser desenvolvimento. E então, o brincar com o papagaio, lançar um papagaio no sentido de dar asa a ser liberdade, a sentimento de ser livre, de ser capacidade de brincar, de ser capacidade de sonhar, o papagaio está a trazer esse conceito de liberdade. Se o menino que estiver seguro, se ele que estiver protegido, se ele for vítima desse tipo de situação, se a capacidade de brincar está diminuída, se a liberdade até de existir pode ser posto em causa. Então, mas esse papagaio também está a trazer duas cores, né? O verde, a esperança, e o azul, a proteção. É duas cores que está sempre presente ao longo de toda essa campanha. Ainda esse pipa, né? Ele está a trazer esse fio, né? Essa linha, mas que ele está a fechar num ambiente protetivo. Ou seja, o que é que não crê? Que ele menino te sentir livre para brincar, para sonhar, para lançar ser papagaio, mas ele que pode estar dele só. Ele tem que estar sempre protegido pelo ambiente. E aí não é só o ambiente familiar. E isso que eu queria dizer, é uma proteção que não é só da família. E quando a família falha, ou quando há descuido da família, obrigatoriamente vou ter que ter uma proteção do Estado. Sem dúvida, sem dúvida. E quando não te falar de Estado, não te falar também do nosso tudo. Não te falar apenas do governo, não te falar da sociedade civil, não te falar de instituições públicas, portanto, não te falar de todos os intervenientes no sistema de proteção, né? Porque nunca te poder proteger menino sem ser de outra forma, sem ter um sistema integrado e que está a funcionar de uma forma realmente
articulada e a interação permanente uns entre os outros. Então é isso que essa campanha quer mudar essa mentalidade de não achar que nunca tem nada a ver com isso, mudar a mentalidade de ficar indiferente, mudar a mentalidade de achar que essa é apenas responsabilidade de ser família ou essa é apenas responsabilidade do ICA. Não querer realmente trazer essa linguagem comum e essa consciencialização de que, efetivamente, cada um de nós está a fazer parte desse processo, cada um de nós tem responsabilidade nesse processo. E, por vezes, quando nota retirar nos responsabilidade, nota criar espaço para um conjunto de ocorrências. Isso porque é quando a proteção falha é que está a acontecer esse tipo de situação. Normalmente, um menino, é raras situações em que ele está a ser violado logo à partida. Portanto, quer dizer, tem um conjunto de situações de vulnerabilidade, lá está, associado à ausência de proteção ou de uma proteção frágil, que está a desembocar naquela situação lá. Às vezes ele está a iniciar com uma negligência, ele está a iniciar com falta de afeto, falta de cuidados, tudo isso está a fragilizar o menino, ele está a fragilizar a sua autoestima, ele está a ficar um alvo muitas vezes mais fácil para os predadores. E nunca tive falar de classes sociais. Não, isso é transversal a todas as classes sociais. É claro que depois tem alguma situação social que pode ser mais propensa a colocar a criança em situação de maior vulnerabilidade. Mas é um tipo de crime que está a acontecer, portanto, em todas as classes sociais. Então, essa questão de fundo da proteção ele é extremamente importante, porque se o menino estiver bem protegido, muito dificilmente bota criar espaço, bota criar condição que é para esse tipo de situação Mas isso acontecer. Não significa que mesmo com toda esta proteção, vou poder ter algum momento de vulnerabilidade. Com certeza, porque, enfim, nunca te poder controlar. Nunca te poder controlar tudo e, de modo como dizia inicialmente, na maioria das situações, portanto, aquela situação que estava a desembocar na abuso, ele também é associado, portanto, digamos, a várias fases, né? Até ele culminar naquela. Mas, noutras situações, ele está a acontecer assim de rompante, ou porque tive uma situação em que realmente aquele predador, chamá-lo assim, teve acesso àquele menino naquele momento e esse crime acontecer. Mas na maioria das situações ele é um processo. Por isso é que na maior parte das situações, portanto, ele é praticado para pessoas de confiança da criança. O que torna essa tarefa muito mais difícil. Mais difícil. Ora, que bota os dados, é claro, Cabo Verde que fugir também. Os dados que os abusadores sexuais, geralmente, é pessoas mais próximas. Vou-te falar de parentes próximos. Vou-te falar de pai, vou-te falar de padrastos, de tudo que a gente, ou mesmo um amigo, mas um amigo que está a viver praticamente dentro da própria casa. Ora, Presidente Tabatecheu, nesse tecla, que é uma questão de mudar essa mentalidade e não já de normalizar alguns casos de abuso sexual, sobretudo a hora que ele está a acontecer na adolescentes entre 13 e até 15 anos, está a faltar um dia para completar 16 anos. Lá que a gente a tentar normalizá-la, ainda na Cabo Verde tem essa questão da normalização. Portanto, há essa tendência, mas também, por outro lado, em termos, sobretudo, dos dados do ICA, a maior prevalência está nesse faixa etária ali. Portanto, eu não estou a falar de meninos a partir dos 12
dos 12 aos 17 anos, dos 13 aos 17 anos. É onde não tem, portanto, maior prevalência de casos. Também, muito provavelmente, que é aquela fase de vida em que é entrada na adolescência, que a criança já está começando a ganhar alguma autonomia, e ele poder, se ele tiver devidamente protegido. E aí protegido não só para ser família, mas em termos da própria preparação da criança para essa entrada também na adolescência, que tudo se transformação, né? E o tumulto que a própria adolescência está a trazer, não estando devidamente preparada também para a entrada nesse processo, ele poder colocá-lo, portanto, em situações também de risco. Então, isso é extremamente importante, o diálogo desde o início, e é por isso é que, inclusive, o ICA, em parceria com o Ministério de Saúde, Ministério da Educação e com o forte apoio da União Europeia também, está a trabalhar no sentido de introduzir a educação, portanto, em sexualidade integrada já desde pré-escolar, né? O que pode, se calhar, causar alguma estranheza, né? Mas obviamente que tem de ser trabalhado materiais pedagógicos próprios. Está a causar realmente alguma estranheza, mas acho que me acreditar que quando a própria sociedade está para ele perceber os dados, então é a maneira que Cabo Verde está nesse sentido, ele acaba para ter esse entendimento que quanto mais cedo vou começar a proteger as crianças, vou começar a mostrar as maneiras de proteger seu próprio corpo, vou ter menos um agressor, menos uma vítima. Sem dúvida. E não ter uma sociedade mais chã. Sem dúvida. É óbvio que assim, nem tudo gente que está preparado, nem tudo pais, nem tudo educadores que está preparado para iniciar esse tipo de conversa. Aí entra as escolas. Aí entra as escolas, que é extremamente importante, e é por isso é que não tive a trabalhar, mas educadores não têm. Esse é já para outra fase de desenvolvimento. Que é fase mais para adolescentes. Esse é já para adolescentes, né? Educação sexual já é para adolescentes. Exatamente. Mas tem aquilo também que é para aqueles meninos do pré-escolar e do primeiro ciclo. A gente dizer a partir de 4 anos. Sim. Mas não tem trabalhado com muito cuidado com também. muito cuidado, e por isso é que o professor está a ser preparado e a ser produzido um conjunto de material didático e pedagógico adequado a esta fase de desenvolvimento, porque boca te vai falar desde dimensão de mesma forma que vou te falar um adolescente, tem que ter uma linguagem adequada, e muitas vezes botita falar de determinados conteúdos sem falar diretamente dele, e botita trabalhar na proteção daquele menino. Mas aí acho que sobretudo é importante desmistificar e trazer à tona a necessidade do diálogo. Não é? Mas por vezes a questão é que botei o próprio adulto também com alguma dificuldade até na elaboração de sua própria sexualidade, não é? Porque quando eu te falar de sexualidade, nunca te falar de relações sexuais. A sexualidade é muito mais abrangente, muito mais ampla. Mas às vezes ele faz confusão. Deixa fazer confusão. A hora que botei assim, educação sexual, lá já para adolescentes, e ele tem lá exatamente um ponto de interrogação, que é para despertar a sociedade a atenção neste sentido. Quebrar os tabus. Quebrar os tabus, porque a sexualidade faz parte
faz parte da vida, faz parte do ser humano. Ele tem a ver com a forma com que bota relacionar com o mesmo, que bota relacionar com o corpo e com a forma como que bota relacionar também com o outro. Mas quando há o entendimento que quando não te falar de sexualidade, automaticamente não te falar de relações sexuais, não tem nada a ver. Portanto, não tem nada a ver. E acho que o tabu também começa muito por aí. E da dificuldade de falar tão cedo, portanto, da sexualidade. Então, é nesse processo que tita ser trabalhado, portanto, mais educadores e mais professores, pois, obviamente, com a intenção de dar continuidade depois, tanto com outro tipo de conteúdos e de materiais. Sr. Presidente, dica, nota fazer ali um curto intervalo. Na segunda parte, nota continuar que essa questão de educação sexual para quem está lá na casa, para poder perceber exatamente do que é que não queria falar, qual é que é a diferença entre uma coisa e outra. Nota voltar daqui a nada que você de bom lugar. Olá, já nota na segunda parte do nosso programa Menoridade. Só para vou recordar, nós recebemos ali o presidente da ICA, a psicóloga Zaida Freitas, para falar sobre a campanha nacional Crianças e Adolescentes Livres da Violência Sexual, Proteja. Dando continuidade ao que nós falamos na primeira parte, hora que nós falar um bocadinho dessa questão de sexualidade, de sexo, de relações sexuais, pais que ficar também com aquele cara espantote. Está a falar uma menina de 4 anos sobre sexo, sobre educação sexual, não é nada disso. Não é nada disso, não é nada disso. Portanto, a moda, como dizia inicialmente, botita falar de alguns assuntos sem focar na eje diretamente. Numa linguagem adequada, que te leva crianças a iniciar, portanto, sem reflexão, até na forma com que ele te relaciona aquele mesmo e na forma com que ele te relaciona com o outro. Por exemplo, às vezes, coisas básicas que às vezes não têm dificuldade em falar, até, portanto, dos órgãos genitais, mais coisas pelo nome. E muitas vezes a situação, portanto, não é clarificote num episódio de abuso, exatamente porque a própria criança ele foi habituada a lidar com seu corpo de uma outra forma. Acho que tem a ver também com o próprio tabu que não tem em, por exemplo, falar de nós órgãos sexuais ou da nossa intimidade, tanto de uma forma clara. E é preciso realmente no bate introduzir nós meninos nesse sentido, para ele perceber que apesar de minha intimidade, minha corpo é de minha, e portanto ele de fazer parte de meu espaço de intimidade, nunca tem que ter vergonha na falar sobre ele, não poder partilhar conversa sobre ele, mas pessoas de minha confiança. E quando pais têm dificuldade, quando professores têm dificuldade em falar sobre isso, lá está, porque também não há uma relação, por vezes, também muito saudável com o próprio desenvolvimento da própria sexualidade. E também tem a ver com questões culturais, né? A forma que nós tudo foi educado, tudo isso, portanto, te tornar esse papel de pais e educadores mais complexo. Não se vê que, portanto, desafio é teu. E por isso é que essa campanha Proteja, querer, por um lado, consciencializar, trazer isso tudo ao debate e para não entender qual é que é a responsabilidade de nós tudo nesse processo. No lançar já essa semana, não foi à toa, o modo como dizia inicialmente, não está no mês de maio, mês da família.
E, portanto, e a família tem uma grande responsabilidade, portanto, nisso tudo, mas para anteceder, portanto, ao mês de junho, o mês da criança, e obviamente que ele está a ganhar, digamos, que se auge, se velocidade, portanto, na junho, sobretudo na primeira semana de junho, né? No tem iniciar esse ano, dia 1 de junho, também ser feito portanto, um grande alvorada a nível nacional, também com foco na campanha Proteja, portanto, esse apelo, esse pacto, no fundo, o que eu quero fazer é um pacto com a sociedade, para não proteger as crianças e adolescentes. E, portanto, e ao longo da semana, depois, obviamente, não tem dia 4 de junho, que é essa questão, portanto, de prevenção e combate a crianças vítimas de agressão e abuso sexual. E a zona nota prevê, portanto, que o ato central do dia 4 seja na Ilha do Fogo também. Ilha do Fogo, tem levantado nós, portanto, alguma preocupação com dados, com tendência, pelo menos no ano passado, para ter uma maior expressão, mas também porque é extremamente importante e que também procurar descentralizar essas ações, ainda que toda atividade te aconteceu ao nível nacional, porque ICA tem nesse momento representação, delegações e unidades representativas na Tudilha, então Tudilha, portanto, está a fazer atividades, mas tanto os atos centrais, tanto é importante também no bata descentralizar, né? Então o fogo, portanto, se tudo correr bem, portanto é a ilha escolhida para nesse momento. Sim, portanto não tem lá alguma preocupação. Porque não tem que perceber que ele é um combate difícil. Ele é um combate difícil porque ele tem uma complexidade enorme. Me costuma dizer que é moda um puzzle onde é que tudo peça deve ser trabalhado ao mesmo tempo. E às vezes essa concertação, essa articulação, essa harmonia de interação nem sempre ela é fácil. Lá está, também pela dificuldade que muitas vezes não tem para esse trabalho em rede, né? Que te cria a gente teu dificuldade, mas não creio que a partir dessa campanha Proteja também, sobretudo, tocar pessoas, né? Porque às vezes, vou-te dizer, pessoas está devidamente informado, ou seja, racionalmente ele tem essa informação, mas se boca tocar nesse coração, se boca tocar nessa alma, às vezes boca te conseguir essa mudança. Então, exatamente por isso, não fazer também música, nós artista Sandra Horta vestir pele desse campanha, ele cria-nos uma música muito bonita, como estou a que qualquer pessoa, ele está a ouvir, ele está a pensar, tem que fazer alguma coisa, não é? Nunca poder ficar indiferente, nunca poder aceitar esse tipo de situação, tem que indignar e tem que esperar o que é que me poder fazer, que é para me contribuir. Até porque tem batido naquela tecla de disco denúncia, prevenção, mas muitas vezes não tem que as dois handicap, ou tem que fazer denúncias tantas, apesar de ter denúncias, mas não saber que também tem que te denunciar. Exato. E aquela parte de prevenção. É fundamental que pessoas percebam, e é muito aproveitar para dizer à senhora Presidente, para tentar explicar pais, maneira que a gente previne, maneira que a gente jogar nessa questão de prevenção. Porque não te falar de quando a abuso está acontecer, vou ter que punir aquele agressor, botei.
mas não te esquecer de uma parte fundamental, que é a prevenção. E a prevenção passa, bom, por um lado... Tudo o que já não dizer, mas direcionado assim, de forma, como a Presidente dizia um bocadinho, eu estou capaz de encarregar de educação para ficar mais alerta. Portanto, é exatamente isso que me está também a dizer. É preciso ter um olhar atento. Não tem que concher. Minha filhos, nunca pode estar distraído. Porque se me tem um olhar atento e me tem a fazer questão de ser uma mãe, um pai, um tio, um avô, presente na vida de minha filhos, muito aconselho, porque para não concher companheiro é preciso uma relação muito próxima, é preciso um olhar atento. Então, a partir do momento em que acontecer alguma coisa, se me aconchega, filhos, não está atento a sinais. Que alguma coisa que está direito. Isso que quer dizer que qualquer situação de alteração de comportamento, um tita bem pensar automaticamente que o pior já aconteceu. Mas também nunca pode ignorar que esse pior pode acontecer. E que ele pode acontecer na qualquer menino, ele pode acontecer na qualquer família. E às vezes ele acontecer debaixo de uns nariz. Ele acontecer na nossa zona de conforto, na zona de conforto. Está acontecendo na nossa intimidade, no espaço de intimidade. Ele é uma pergunta, às vezes, que ele está trazendo algum peso ao fazê-lo, mas ele é uma realidade onde é que muitas vezes tem uma forte conivência da própria família. Agora vou falar de... Até porque há casos que já vai para o tribunal e há mais que já foi constituído arguido neste sentido. Há uma forte proteção da proteção da família, quando dizer proteção no sentido de proteger que é crime. Há mães que te proteger que és agressores por N razões, mas há mães também que te proteger que és agressores porque tem que perder esse conforto emocional e também financeiro. Isto está acontecendo hoje. Sim, nada como dizer inicialmente... Eu tanto quanto desconfortável falar isso, mas é a realidade. Sim, portanto é a complexidade desse fenómeno. Ele tem uma dinâmica própria dentro da própria família. Existem várias razões que te levam a isso a acontecer. E muitas vezes, te lembrar inclusive quando eu estive com psicóloga na ICA, na São Vicente, cheguei a fazer um estudo comparativo, foi em tese, de comparar crianças vítimas e crianças que tinham passado por esse tipo de situação. E obviamente que também tive que entrevistar, portanto, seus pais, nomeadamente seus mães. E o que é facto é que diria que mesmo 95% daquela situação tinha já histórico de abuso na família. Ok? Ou seja, é uma história que está a criar uma dinâmica dentro da própria família e que ele está a tender a repetir. E é preciso cortar o ciclo dessa violência. Às vezes vou poder pensar, pelo fato daquela mãe ter passado por uma situação semelhante, uma situação dessa natureza, ela está mais preparada para proteger seus filhos, mas não. Porque muitas vezes ela própria quer falar sobre isso, muitas vezes ele tem esse acontecimento traumático ainda, ele vive dentro dele, porque pelo fato dele ter ele trabalhado, né? Porque o trauma tem que trabalhar para libertar dele, para seguir em frente. E por vezes essa reprodução na família tem a ver também com outros acontecimentos traumáticos dentro da própria família.
às vezes não estou apenas com uma questão financeira, nunca estou a dizer que em alguns casos isso pode acontecer, mas o fenómeno é muito mais complexo. É muito mais complexo do que a situação financeira. Então, botei essa tendência para repetição. Da mesma forma que quando botei um menino vítima e que te passar por esse tipo de situação, que quer dizer que obrigatoriamente ele vai voltar a acontecer, mas tem maior probabilidade de acontecer do que um menino. Mas que acontecer mais próximo para isso acontecer? Só para a gente poder perceber um bocadinho. Bom, isso, falando um bocadinho nas consequências disso tudo, cientificamente que tem um síndrome né, da criança ou adolescente vítima de abuso e violência sexual, mas ele está cientificamente provado, portanto, que este tem uma maior predisposição para desenvolver psicopatologias graves, alterações a vários níveis que podem comprometer seu desenvolvimento social, emocional, inclusive seu desenvolvimento sexual. E então, se este acontecimento que for tratado, é mais difícil uma evolução positiva para obter, portanto, um adulto que conseguir resolver completamente esse tipo de situação, né? Porque é preciso todo um processo de elaboração desse acontecimento traumático, não é? Porque não é tanto o trauma, o acontecimento em si, mas o impacto e a forma como que vou viver toda aquela situação, todo apoio que eu tive, toda a intervenção que tive, quem foi o agressor, o número de vezes que aconteceu, que idade é que eu tinha, ou seja, tem um data de fator que está a fazer com que haja uma evolução no sentido ou no outro. Mas, efetivamente, tem maior probabilidade de ter um comprometimento de desenvolvimento saudável daquela criança se ele for devidamente tratado. E, portanto, eu tenho a situação também de familiares que passar por isso e que resolver essas questões e que, de alguma forma, é confrontado com uma outra situação, ele quer saber exatamente lidar com isso, porque ele próprio, portanto, ele que está resolvido na medida em que ele quer elaborar seus traumas. Porque é importante ficar claro que o fato de eu passar por uma situação desse, não fatalidade onde é que eu estou fadado a carregar esse fardo para o resto de boa vida. Boca está esquecer, ficar lá, mas vou poder dar um outro significado dentro da boa vida, vou poder fazer aquilo que não estou a chamar, ressignificá-lo ou elaborá-lo e, portanto, reconstruir a boa vida daqui para a frente. Ou seja, para pessoas que pensar que se vou passar por esse tipo de situação, portanto, a boa vida está acabada, se vou filhos passar por isso, mas se que tiver intervenções adequadas no momento próprio, intervenções de qualidade, né? Que é para poder, portanto, é um acontecimento traumático e, sobretudo, dessa natureza, ele até trazer alterações a nível cerebral, né? Portanto, é preciso pessoas perceber que ele está a ficar circunscrito, portanto, na boa cérebro e, portanto, é preciso trabalhar que é para poder libertar e permitir aquilo que nós chamamos, portanto, uma circulação psíquica, portanto, mais eficaz, né? Porque a intensidade de um acontecimento dessa natureza, ele é de tal forma, é modo de o cérebro, pois tudo está passado a funcionar, portanto, de uma forma descoordenada, né? Então, vou deixar de conseguir elaborar direito os pensamentos, elaborar direito as emoções, porque isso tudo passa a nível do nosso cérebro, né? Se está tudo desregulado, então, e a intervenção terapêutica tem exatamente isso, voltar a permitir
a regulação psíquica, portanto, na normalidade. E muitas vezes lá atrás está falta exatamente esse acompanhamento terapêutico. Exatamente, e ele está falta, lá está, porque família te esconder, porque sociedade te esconder, porque e não tem muito, na Cabo Verde não tem muita essa cultura de esconder, né? Esconder para vizinho que saber, esconder para tanto, ou seja, obviamente que toda família tem que ter ser segredo, ele está a fazer parte de fazer parte de ser intimidade, não um acontecimento dessa natureza. Se não querer realmente proteger os meninos, ele que pode ficar num segredo familiar. É preciso pedir apoio, é preciso denunciar. Hoje em dia tem muito mais gente, tem muito mais pessoas com esta coragem de tempos depois a dizer não, aconteceu esse episódio lá atrás, significa que em algum momento foi abusado ou agredido sexualmente. Hoje vou ter em vários eventos que a gente vai ou em entrevistas, pessoas que dizem assim, que estava cada vez mais de ganhar consciência. E sempre está a dizer, não, é uma forma de ajudar aquele outro também a ter essa consciência, afinal, passar para esse sofrimento também lá atrás. Porque há também uma maior consciencialização do crime, né? Muitas vezes pessoas passam por isso e que nem saber que foi vítima de um crime. Tem uma situação que é de grande, é de adulto, que aquela pessoa também toma consciência que ele foi vítima de um crime e, portanto, nesse momento, esse assunto, portanto, já está a fazer parte de debate público, né? Não tem figuras públicas a falar sobre, isso cada vez mais, o que é extremamente importante, porque ele está a desmistificar e desnormalizar esse tipo de episódio. Portanto, pessoas também a tomar consciência de que as ocorrências na sua vida e bater-te a dar conta de que qual é o impacto que isso tudo teve na sua vida e que se calhar até hoje ele tem na sua vida e que se calhar anteriormente ele podia passar por um conjunto de situações e nem sequer relacioná-lo que esse acontecimento traumático que ele teve na sua vida. Às vezes até situação de instabilidade, de dificuldade em relacionar-se com os outros, nunca te dizer, não só, portanto, afetivamente ou amorosamente, mas mesmo em termos de relações profissionais e por aí fora, que tem muito a ver com questões de boa vida, não especificamente que tenha passado um ato consumado de ato sexual, mas um conjunto de episódios que te magoou e que boca te dá conta e que ele te afetou a boa vida. Porque, modo como dizia inicialmente, não é só, portanto, o ato em si, mas a forma como te viver, a forma como apoiá-lo, te sentir apoiado, a forma como foi cuidado, apesar de uma vivência, tudo isso. E, claro, depois também as características da própria vítima, não é? Porque é nós tudo. Portanto, depois tem formas diferentes de lidar e elaborar aqui isso tudo. Então é preciso famílias todas teu atento e quando te dizer tocar no coração, tocar na alma, ele é importante porque teu informação, digamos que racionalmente, a não ter, portanto, não com uns anos bons, a falar desse problemática, ainda que me tenho consciência que é preciso ainda falar muito mais, mas já não tem que passar para um outro nível. Não é só da elaboração intelectual ou cognitiva, mas também da própria elaboração afetiva que nós todos estamos a fazer perante um acontecimento dessa natureza, que pode ficar indiferente. E exatamente porque nunca pode ficar indiferente que não trazer Sra. Presidente do ICA para vir falar nós sobre a Proteja. Foi um prazer receber ali na nossa sala de conversa, que seja uma campanha que toda a sociedade realmente perceber da necessidade de
nos juntamos e não tentar proteger nas crianças, de toda forma, sobretudo nessa questão de violência sexual. Eu vou saber que é sempre um prazer estar ali. Não te agradecer o facto de ter certeza que vou estar lá naquele lado. Cadê?